Boa noite a todos, vamos começar? Todo mundo bem? Então tá bom. Bom, estamos então reiniciando um novo ciclo de trabalho, né? Estivemos num recesso de final de ano. Final de ano é sempre um tempo complicado, muita gente trabalha no comércio, a gente fica um pouco afastado por causa do serviço. E também é uma forma dos trabalhadores da casa, que são voluntários, darem uma descansada também, né? Dar uma afastadinha, né? Os médiums ficar um pouquinho sem se mediunizar para sentir falta, né? Que é bom, né? O médium sentir falta da casa, né, Tiago? Faz bem, né? Aí volta cheio de ânimo, né? Cheio de vontade, né, Ângela? Né? Tá escondidinha aí, mas eu estou te vendo. Então, pessoal, é um prazer muito grande a gente rever todo mundo aqui, né? Alguns novos, muita gente que está acompanhando conosco os estudos, e nós vamos dar continuidade nos nossos estudos, tá? Podem nos auxiliar em muitas coisas, pode vir, Marlene, tem lugar aqui, ó. Pensa que ia se livrar de nós? Então, o Zé já estava achando que... Ela falou assim, o Zé não vem esse sim. Mas ó, guardamos seus lugares aqui. Pessoal, sempre naquele nosso combinado. Perguntem, interrompam, tá? Fiquem à vontade, o importante é a gente sair daqui sem dúvidas, a gente conhecer, né? A minha pergunta não tem muito a ver com a aula que o Paulo está dando hoje, mas ela é uma pergunta importante. Façam. Né? Às vezes é bom, a gente quebra um pouquinho o gelo, às vezes o assunto do dia está meio pesado, né? E uma pergunta vai bem. Tudo bem? Combinados? Fala para mim assim, combinado. Ah, que maravilha, agora eu sei que vocês estão aí. Então vamos lá, pessoal. Então tá bom. Então vamos retomar nossos estudos. Vamos começar com a reflexão da noite. E a reflexão da noite a gente vai repetir uma necessidade, que é o evangelho no lar. Todos aqueles... É muito comum a gente ser procurado na casa espírita. Eu estou com um problema em casa, eu estou com um problema no meu ambiente de trabalho, eu não me sinto bem, eu vou não sei aonde, eu não estou bom, eu acho que eu estou obsediado, eu acho que eu tenho o encosto, né, como a gente fala, né? Tem uns 12 encostos. Né? O que eu faço? Primeira coisa, oração. Muito saudável, muito necessário. Inclusive... Cadê os nossos médiuns em aprendizado aí? Puxão de orelha do irmão Januário em todo o trabalho mediúnico, não é? Eles são muito amorosos, viu? Para quem não sabe como é que é, fala assim, irmão Danilo, boa noite. Boa noite, irmão. Tá tudo bem? Tá tudo bem? Tem feito o evangelho no lar? Eu falei, então, né? Por isso que você tá assim, né? Então veja, o que é o evangelho no lar, pessoal? Não precisa fazer uma missa em casa, não tem ritual, não tem que armar mesa, não tem que fazer pedestal, nada. Marcar um dia e horário fixo. Por quê? Porque a espiritualidade, pessoal... Bom, isso também é doutrina, né? A espiritualidade, na erraticidade, né, que a gente fala no espiritual, não é à toa. Eles não estão lá sem nada para fazer. Não são anjinhos sentados na nuvem tocando harpa. Que aí a gente fala assim, vou resolver fazer o evangelho no lar hoje. Meu mentor me socorre. Ele sai correndo e fala, não. Eles têm atividades, eles têm programação. Né? A nossa casa, ela cumpre horários rigorosos. Por quê? Eu fico brincando aqui, mas é uma grande verdade. 19h30, a espiritualidade está aqui. E está amigo? Vamos, dirigente. E a espiritualidade que vem assistir também está aqui. Eles são rigorosos. Nos trabalhos mediúnicos, eu posso chegar, é 7h30, posso chegar às 7h35? Não. Por quê? Porque 7h35 o trabalho já se iniciou e não se pode interferir na cadeia energética. Tá? Então, para o evangelho no ar, mesma coisa, marcar dia e horário fixo. Qual o melhor para vocês? Pode ser sábado de manhã? Pode ser domingo à tarde? Pode ser segunda-feira, meio-dia? Pode, não importa. É o melhor horário para você e para sua família, tá? Coloca ali uma jarra ou um copo d'água. A jarra ou o copo d'água depende do quê? Do número de pessoas que vai participar. Paulo, lá em casa só eu acredito nesse negócio de espírito. Os outros 9 componentes da família não acreditam e ninguém quer participar. Ok.
Faça você sozinho. Ponha um copo d'água para você. Olha, todo mundo, ninguém acredita, mas vai todo mundo participar. Tá ótimo também, bote uma jarra d'água. Porque da mesma forma que a gente bota aqui o copinho de água fluidificada, nesse seu evangelho lá em casa, a espiritualidade também vai trabalhar energeticamente essa água. Tá? E no final você vai tomar a aguinha, né? Prece inicial. Pessoal, prece inicial curta, breve, como a gente faz aqui na casa. Quer rezar um Pai Nosso? Ótimo. Não quero rezar um Pai Nosso. Eu não quero muito assim, eu não gosto. Ok, faça uma prece. O que é a prece? Lembra que a gente estudou o que é a oração, o que é a adoração a Deus? É uma conversa com Deus. Né? Os mais modernos aí, os jovens, querem começar mano do céu? Mano do céu. Né? Pode chamar o Jesus de mano, que ele não fica ofendido, não. Chama ele de tanta coisa pior. Né? Então, uma oração, Pai, Deus, né? Tem até uma amiga, né, que fala, Deus, essa semana foi complicada, né, mas nós estamos aqui. É isso, pessoal. Né? Mas, Paulo, se eu não ajoelhar, se eu não me chibatar, vai vir a espiritualidade? Com certeza. Simplesmente a gente elevar o nosso pensamento a Deus, a espiritualidade já está ali. Né? O que Jesus falou? Quando mais de uma pessoa estiver reunida em meu nome, lá eu estarei. Vocês já ouviram falar de alguma promessa de Jesus que foi falsa? Então essa também não é. Ah, mas então Jesus vem pessoalmente na minha casa? Não é bem assim que funciona. Ele tem a sua pleiade de espíritos bondosos e puros que estão lá e refletem a vontade dele, assim como ele reflete a vontade de Deus. Tá? Mas isso é uma coisa para outro estudo, né? Uma prece inicial, prece simples e espontânea. Tá ok? Leitura do Evangelho. Pega o Evangelho, né? Como a gente faz aqui nos nossos trabalhos mediúnicos. Quer escolher um tema? Escolha um tema prévio. Não quer? O que eu gosto e o que a gente sempre faz aqui na casa é assim, vamos fazer a leitura do Evangelho para o trabalho mediúnico. Pronto. Vocês vão ver que a página que abre sempre é muito bem-vinda e serve sempre para o trabalho. Tá? Faça uma leitura rápida, breve. Não... Pessoal, 5, 10 minutinhos. Tá? Fez essa... Alguém, né? Aqueles que leem bem, né, Daiane? Os menos tímidos, né? Né, Adriano? Faz essa leitura e aí o que faz? Rodinha de comentário. Faz uma discussão. Gente, o que vocês acharam? O que vocês acham que Jesus quis dizer com isso? Paulo, mas nós não temos conhecimento. Não importa. Quando Jesus falou para dar outra face, então é o quê? Para a gente apanhar na rua? É isso? Aí eu acho que não, eu acho que sim. É uma conversa. Tá? Beleza? Vibrações. Depois dessa discussão, deixem um momento para vocês pensarem em quem vocês querem bem. Amigos ou inimigos. Tá? Então, é um momento de vibrar. Ah, eu quero vibrar pela paz na Palestina. Ótimo. Eu quero vibrar pelo meu filho que está longe estudando. Maravilha. Ah, eu quero vibrar por uma pessoa hoje que eu pisei no pé dela no ônibus. À vontade. Ok? Encarnados e desencarnados. Eu quero vibrar pela minha mãe que desencarnou, que eu não sei se está bem, se não está. Joia. Beleza? E para encerrar, alguns segundos de silêncio, breve, porque esse é um momento em que a espiritualidade que está ali presente sempre... E olha, a espiritualidade, além de estar presente, ela ainda traz alguns espíritos que estão perturbados e perdidos para assistir o seu trabalho. Falou, tá vendo? Isso você nunca fez da sua casa, tá vendo a luz que está se acendendo? Tá vendo a espiritualidade que está presente? E esse espírito consegue ser resgatado com isso. Olha só que maravilha, né? E é também um momento em que essa espiritualidade está presente, vai fluidificar você e o seu lar. Ok? Uma dica, né? Já falamos para vocês aqui, está lá no Evangelho,
que não se expulsam espíritos. Eu vou expulsar, tem um espírito obsessor na minha casa, nós vamos lá, nós vai tirar. Ninguém expulsa o espírito. O espírito tem livre-arbítrio para estar aonde ele quiser. É o maior dom que o Deus nos deu para todos, para os bons e para os ruins. Mas o que acontece, olha que interessante. Quando fazemos o evangelho e nos cercamos de bons espíritos, a presença desses bons espíritos na sua casa afasta naturalmente os maus, eles não se sentem bem. Ou eles vão ser resgatados, ou eles vão entrar na tua vibração, na tua oração, se elevar e falar, nossa, eu estou vendo um monte de gente. Falei, então, irmão, a gente estava aqui o tempo todo. Você não acha que está na hora de você vir? Ou vai acontecer isso com ele, ou então, como até a gente vê, né, nos filmes Nosso Lar, 1 e 2, né? Se chegou esses caras iluminados, vamos embora daqui. E vai embora, se afasta porque não se sente bem. Ok? É o primeiro passo de qualquer tratamento espiritual. Evangelho no lar. Beleza? Médiuns, trabalhadores de casa espírita, muito sujeitos a ataques espirituais, é fundamental. Tá bom? E aí, uma prece de encerramento. Pode ser um Pai Nosso, pode ser uma Ave Maria, pode ser de novo uma fala breve. Ó, Deus, obrigado, né? Tô eu aqui, estamos nós aqui, tudo de bom e até a próxima. Legal? Dúvidas? Difícil? Tem que ter mesinha? Tem que ter toalhinha branca? Tem que ter um altarzinho? Nada. Pessoal, espiritismo não tem ritualística, não tem forma. O que é que vale? O que a gente viu tanto no Livro dos Espíritos o ano passado? O que é que vale? É o que está no teu coração, é a tua intenção. Você pode montar um altar com luz que pisca, com música de fundo, e você está lá lendo o Evangelho e pensando o quê? Na vizinha desgraçada que a árvore dela cai as folhas tudo na sua calçada. Adiantou? Né? É isso. Tá bom? Joia? Se você pudesse ver a defesa que existe em seu favor quando você ora. Nós não temos noção do quanto a espiritualidade nos socorre, do quanto ela vem e está presente. Só contar um fato rapidinho, ó. São coisas, fato. Aconteceu comigo, eu sou muito cético, eu sempre questionei muito, né? Eu não acredito em qualquer coisa que me contam, assim como vocês também não devem acreditar. O Espiritismo é a fé raciocinada. Ela tem que estar de braços dados com o Evangelho e com a ciência, né? Mas eu lembro uma vez que eu tive um problema espiritual bem pesado, né? Bem grave, e eu tentava rezar e eu não conseguia rezar, para vocês terem uma ideia. Eu não conseguia rezar. Eu começava, Pai Nosso que está no céu. Eu falava, ai, que janela bonita. Não, eu preciso rezar. Pai Nosso que está no céu. Ai, que legal, tem um celular. Eu falei, não, eu preciso rezar porque eu não estou bem. E eu não conseguia. Aí eu falei, meu Deus, meus irmãos, me ajuda. Aí você, né, sai da decoreba e pede ajuda. Tá, beleza. Bom, quando foi 8 horas depois... Aí eu recorri à ajuda de um irmão espiritual na casa, porque eu estava bem mal, né? E quando o irmão espiritual incorporou no médium, que não tinha a menor ideia do que tinha acontecido, nem de quem ele ia atender, o irmão espiritual virou para mim e falou assim, boa tarde, irmão Coronel, tudo bem? Fica tranquilo, nós estamos junto com você desde aquela hora que você estava lá na frente do restaurante, você estava rezando. Então, gente, funciona. Bom? Acredite. Bora lá? Vamos retornar então para o nosso estudo. Nós estamos lá na parte terceira, falando das leis morais. São as leis de funcionamento moral do universo, são leis criadas por Deus, né? Nós estamos lá no capítulo 6, falando da lei de destruição, né? Já falamos de um monte de coisas, da lei de adoração, do trabalho, da reprodução, da conservação. Nós não podemos voltar lá atrás porque é muita coisa, né? Então a gente vai dar só uma corridinha aqui, ó.
Estamos falando, né, dentro da lei de destruição, já falamos sobre a destruição necessária e abusiva, e estamos falando dos flagelos destruidores. O que nós estamos, só para a gente se situar, que os flagelos destruidores, por exemplo, melhor exemplo, pandemia. Por que isso ocorre? Para que ocorre? Qual a finalidade disso? Qual é a utilidade disso? Né? Se, como disse Einstein, Deus não joga dados com o universo, Deus não fica brincando com o nosso futuro, não fica brincando com o nosso sofrimento, tudo tem uma razão de ser. Né? Tudo tem uma causa e uma consequência. Tá? Então aprendemos lá que esses flagelos têm o objetivo de providenciar um adiantamento mais rápido das sociedades. Através de sofrimento? Através de sofrimento. Mas Paulão não podia ser de um jeito diferente? Kardec perguntou isso também. Falou, não podia ser de um jeito diferente? E aí o Espírito de Verdade falou assim, ó, tá aí a natureza para vocês. Um monte de coisa boa, tudo de bom. Vocês pegam? Não. Vocês praticam? Não. Então, se não vai no amor, vai na dor. E o que é a dor? É punição? Não. É consequência da má escolha. É uma consequência da escolha errada. Só isso. Tira da sua cabeça aquela ideia de pecado, que a gente tem um Deus que é um velhinho, sentado numa poltrona na nuvem, que ele fica lá olhando se você pisou no rabo do gato ou não. E se você pisou no rabo do gato, depois ele vai fazer você ter um resfriado, 3 dias de cama. Faz sentido isso? Isso é lógico, pessoal? Vocês acham que Deus tem mais do que tomar conta? Só o universo? Que a gente não sabe nem o tamanho? Que o telescópio James Webb, que está lá no espaço hoje, conseguiu visualizar o pouco que conseguiu. Os cientistas hoje da NASA falam de cerca de 3 trilhões de galáxias. Você acha realmente que Deus está preocupado se você pisou no rabo do gato? Né? Então, muita calma nessa hora. Então, estamos lá falando desses flagelos destruidores. Falamos da melhoria da humanidade, que é o que eu acabei de falar. Falamos que ele pergunta também, puxa vida, mas morre o bom e morre o ruim. É uma pergunta que todos nós fazemos. Pô, morreu muita gente ruim na Covid, mas morreu muita gente boa. E aí? Ele fala, gente, na obra geral do Pai, essa vida, essa experiência da vida, ela é um relâmpago. Muitas vezes nós topamos. Viemos aqui com essa missão. Falar, eu vou lá para desencarnar com 22 anos de Covid. Para quê? Porque meu pai e minha mãe precisam aprender coisas, minha namorada precisa aprender coisas, meus irmãos precisam aprender coisas. Né? Mas a gente tem uma visão muito da Terra. Né? Então, vimos isso. Essa parte que eu queria repetir para vocês, que é muito importante. Quando ele é uma coisa que eu tenho falado bastante, até nas palestras que eu vou por aí. Já perguntei isso aqui. Qual é a nossa real existência? É aqui encarnados ou é no plano espiritual? No plano espiritual. Nossa condição estável, a nossa estabilidade de existência é como espíritos. As vivências da carne são temporárias, passageiras, são papéis no teatro, são papéis num filme, são papéis na novela. Vai começar uma novela aí, a reencarnação. Você quer voltar como vilão? Porque você já está meio ruim, mas você vai ser um vilão menos ruim para você ficar mais bonzinho. Topa? A gente topa e entra na novela. Legal? Os espíritos que preexistem e sobrevivem a tudo. A tudo. Qual que é a má notícia e a boa notícia da noite? Todo mundo que está aqui, sem exceção, vai desencarnar. Todos nós. Eu vou, você vai, lá vai. Todos nós. As crianças estão lá fora. Ai, Paulo não fala. As crianças estão lá fora, vão desencarnar. Não sabemos quando. Quem sabe disso? Somente um cara.
Deus. A espiritualidade nos fala isso a todo momento. A única fatalidade que existe é a da desencarnação. E ela é vontade exclusiva de Deus. Ok? Essa é a má notícia para nós que estamos encarnados. Qual é a boa notícia? Eles não morrem nunca. Nós somos imortais. Nós vamos viver pela eternidade. Então essa vivência que a gente tem, dura, pesada, material, ela é um papel num filme que vai acabar. Vai acabar para todos nós uma hora. E somos imortais. Sobrevivem a tudo. E tem várias passagens do Livro dos Espíritos e dos Médicos que reafirmam isso. Né? Emmanuel, né, já falava. Um dia o Chico estava amargurado, cansado, né? O Chico Xavier virou e falou: Emmanuel, mas tá tão difícil, tá? Porque eu não sei se eu vou, se eu não vou, se eu faço, se eu não faço. E Emmanuel virou para ele e falou assim: Chico, calma, Chico, paciência. Você já viveu séculos e você tem a eternidade pela frente. Calma que tudo vai se ajeitar. Né? Temos a eternidade pela frente. Esses os filhos de Deus e o objeto de toda a sua solicitude, os espíritos. Isso que nós estamos vivendo aqui, pessoal, é um espirro. Tá? Os corpos são meros disfarces com que eles aparecem no mundo. Hoje eu estou Paulo, amanhã estarei Cláudia, depois de amanhã estarei Arthur, branco, preto, alemão, asiático, homem, mulher, já falamos disso para vocês. Vamos viver todas as experiências da carne, todas. Né? Paulão, vamos reencarnar cachorro? Não. Né? Já estudamos isso, metempsicose. Ninguém regride, pessoal. Ninguém regride. Olha que outra boa notícia da noite. Ninguém, absolutamente nenhum de nós, hoje, é pior do que foi ontem. É o contrário. Nós, cada dia, eu sempre falo para vocês, né? Cada dia, por pior que seja o seu dia, por mais terrível que tenha sido o seu dia, é um passinho mais perto da luz. Porque é lei. Ninguém regride. Ninguém regride. Bom? Oi? Fala, Fátima. Se você tem uma evolução aqui nessa encarnação, por exemplo, você aprende matemática, por exemplo, você fica muito boa. Quando o seu espírito vai embora. Sim. Mas ele aprendeu aquilo tudo. Sim. Quando ele volta com uma diferença nessa sabedoria de alguma coisa que ele aprendeu. Depende. Ó, a Fátima está perguntando. Você vive uma vida aqui onde você aprende matemática, fica muito bom em matemática, e aí você desencarna. Desencarna e como você aprendeu, você leva aquilo, ok? Quando você reencarna, você volta com esse conhecimento de matemática? Depende. Depende de como vai ser a sua próxima encarnação. Então, por exemplo, é um conhecimento adquirido pelo Espírito? Sim. E pessoal, o Espírito não tem mágica. O Espírito só evolui, só aprende pelo esforço próprio. Lei do trabalho. Então ele vai trabalhar para aprender aquilo. Agora, olha, ele aprendeu muita matemática e tudo isso bem programado, por quê? Porque ele vai voltar com um grande matemático que vai descobrir uma fórmula que vai reduzir o espaço-tempo na astronomia. Então ele volta com conhecimento latente. Fala, não, eu vou voltar agora dessa vez como um capial da roça. Por quê? Porque eu preciso aprender a respeitar a terra e a natureza. Você pode voltar até analfabeto. Depende da utilidade da sua encarnação. Mas o conhecimento continua com você. Eternamente. Toda lição aprendida, tudo que aprendemos nas encarnações,
grava-se no espírito. Grava-se no espírito. Lembra que eu falei para vocês? Também está no livro dos Espíritos. Para vocês terem uma ideia, esse estudo de hoje, tá? 20 de janeiro de 2025. Tudo, absolutamente tudo que eu falei aqui, está gravado no espírito de cada um de vocês e no meu. E mais. Essa HD mágica que a gente tem, né? Lá no espírito. Se vocês estando na erraticidade, no plano espiritual, falou, olha, eu precisava recordar, se eles forem útil, né? Eu precisava recordar aquela palestra do dia 20 de janeiro, vocês vão recordar a palestra toda. Olha como é o plano espiritual. Vocês vão saber o que eu falei, vocês vão saber o que eu estava pensando quando eu estava falando, vocês vão lembrar o que é que vocês estavam pensando quando estavam ouvindo, e vocês vão saber o que o colega do lado estava pensando quando nós estávamos na aula. Joia? Por quanto tempo? Para a eternidade. Essas lembranças, esses conhecimentos, só não são liberados se elas forem úteis. Porque muita lembrança do passado, nós não teríamos condições morais de suportar. É o que eu sempre falo também para vocês, aproveitar o gancho, né? De falar das regressões. Gente, se tem um cara chamado Deus, se tem um espírito chamado Jesus, o espírito puro, que há 4,5 bilhões de anos atrás moldou o planeta, que toma conta de 35 bilhões de espíritos em média. Falar para você que é melhor você não lembrar do passado, acredita nele. Não vai futucar isso. Primeiro tem muita fraude, tem muito engodo, e aí se nessa linha de que o Paulo de hoje, com certeza eu sou melhor do que a última encarnação. O quanto eu sou melhor, eu não sei. Isso quer dizer que na encarnação pior, na encarnação anterior, se eu for me conhecer, eu vou ver um eu muito pior. Isso vai me fazer bem? Então, cuidado com essas histórias. Eu sempre brinco com isso, né? Eu conheço umas 8 pessoas que foram Cleópatra na encarnação passada. Porque vai fazer regressão no céu? Nossa, eu fui Cleópatra. Já viu? Ninguém foi o bandido da luz vermelha. Ninguém foi torturador nazista. Ninguém foi judeu que morreu incinerado na câmara de... Ninguém. Então, acreditem que o manto do esquecimento é uma bênção de Deus e nós não estamos prontos. Tem até uma obra do André Luiz, que um casal que estava lá em nosso lar, era um casal que estava preparando a sua reencarnação. E para eles entenderem algumas coisas, eles pediram, olha que interessante, eles pediram que fosse permitido a eles retornar à memória algum tempo. Então os espíritos mais superiores avaliaram e chegaram à conclusão que eles tinham condições de regressar à memória em, no máximo, 300 anos. E aí foi feito todo um trabalho magnético, energético nesses espíritos. Como? Com passe magnético, o mesmo tratamento que a gente tem aqui, pessoal, se corresponde. E aí eles regressaram em memória para 300 anos para entender algumas coisas. Tá? Isso aí. Oi? Só uma pergunta, em cima desse assunto aí. De terça-feira, os espíritos de luz aqui que dão atendimento ao paciente, né, a pessoa que vem, ele consegue enxergar a regressão dessa pessoa e ele vai poder falar para ela o que se passou? Carlão está perguntando aqui, ó. Os espíritos que atendem na terça-feira, eles conseguem enxergar o passado, o futuro, o presente, e podem falar isso para elas? Depende.
Quanto mais evoluído é o espírito, quanto mais adiantado ele é, maiores possibilidades ele tem. Tá? Os espíritos que aqui trabalham nessa casa não trabalham sós. Os que se manifestam, que falam através dos nossos médiuns aí, são espíritos que têm condição de sintonia nesses corpos mais toscos. Então eles não são espíritos altamente evoluídos, mas eles são assistidos. Revelar coisas do passado, do presente ou do futuro são muito raras. Por quê? Porque a espiritualidade não pode jamais interferir no seu livre-arbítrio. Carlão, estamos aqui, tudo bem, irmão, tudo bem? Olha, fica tranquilo que eu estou vendo que no futuro você vai ganhar na Mega Sena. O que você faz a partir de hoje? Você para de trabalhar, larga tudo e começa a gastar. E seria indicado, né? Seria indicado pelo menos toda semana, né? Vocês estão percebendo? E aí e veja, ele iria praticar um grande erro? Iria. Mas de quem seria a responsabilidade desse grande erro? Do espírito que falou isso para ele. Eu falo mais no sentido da regressão em relação a, às vezes a pessoa tem um problema de saúde, isso vem de vidas passadas. Então, para que ele... Eu sei que tem uma ajuda espiritual para poder ajudar. Depende muito do entendimento de quem está consultando, se essa pessoa tem condições de entender, né? Quem trabalha aí com os atendimentos cabine sabe que sim, os espíritos veem muito mais do que eles falam para as pessoas. Porque as pessoas, por exemplo, vem uma pessoa que, essa pessoa, sou espírita. Nossa, meu avô, minha avó, meu tataravô, todo mundo é espírita na família. Mas não conhece bem a doutrina, não sabe da reencarnação, não sabe da espiritualidade. Né? Eu contei sempre isso para vocês aí, né? Teve uma pessoa que a gente conhece que fez regressão e falou, seu marido, que está hoje com você, te matou na encarnação passada. Acabou o casamento. Acabou o casamento. Se estava ruim, ficou pior, porque ela acreditou naquilo e pegou uma ojeriza pelo marido. Exatamente. Sei lá, se de repente fosse um espírita praticante, muito praticante, eu falei, então eu vou aguentar esse danado até o fim. Porque eu não vou mais voltar com ele. Vai ser essa aqui, a gente se perdoa e acabou, né? Então, a espiritualidade sabe sim, às vezes ela nos incentiva com uma ou outra informação suave, mas isso depende muito da pessoa que está passando pelo atendimento, da capacidade que ela tem de entender, né? Como, pai? Dão algum vislumbre, sim, né? Irmão, fica tranquilo, tudo passa, vai passar também. Você já não passou por problemas assim, assim, assim? Passei. Não, acabou, então isso também vai passar. Aí você, opa. Né? Agora, muito cuidado. Pessoal, casa espírita, consulente, leitor de futuro, tem um monte. Muito cuidado com isso daí. Por quê? É o que a gente sempre fala também, né? Quando encarnamos, é uma pergunta que todo mundo fala quando ele fala de encarnação. Então a gente encarna, então estava na minha programação matar o Danilo, então eu vou lá e vou matar o Danilo. Não. Não há uma programação para o mal e não há uma programação para o erro. O projeto que fazemos na encarnação, vocês já fizeram planos? Vocês já fizeram plano? Plano para ir para a praia. Qual que é o plano? Bora pra praia, né? O plano é botar as coisas no carro, chegar lá na praia, chegar 11 horas, pega uma praiona com sol, para 1 hora, tal, 2, ficamos até sexta-feira tomando sol. Chega lá, o que acontece? Chuva. É isso a encarnação. E os planos? Quando a gente chega aqui na encarnação da vida, a gente fala, não, eu vou lá porque eu vou ser amigo do Danilo e nós vamos se acertar nessa encarnação. Primeira rusga que tem, os dois falam, nunca mais quero ver o da sua cara, né? Eu, desgraçado, some. Acabou, mudou completamente. Então, como é que alguém pode afirmar para onde vai a sua vida se você tem o livre-arbítrio? Como é que alguém pode dizer para você como é que vai ser amanhã? Você vai ganhar na loteria. Eu falei, eu não jogo. Aliás, eu sou contra o jogo. Pronto, não vai acontecer.
Fala, André. É importante, e assim, do modo que assim que eu penso, viver agora. Viver agora. Melhor que você, às vezes, planejar algo, querer algo, e na realidade você se frustra lá na frente. Então, o que a espiritualidade sempre nos fala, né? Muito antes dos... Faz muito tempo que eu escuto isso. Excesso de passado gera depressão. O que é depressão? É excesso de passado. Você fica preso em erros lá do passado, você fica toda hora remoendo, você volta, você reclama. O que é reclamar? Reclamar é pedir de novo, não é? Reclamar. O que é clamar? Reclamar é pedir de novo. Então você fica, porque lá, eu não vou ser feliz nunca, porque eu já não acertei meu primeiro casamento, porque não sei o quê. Fica com essas coisas na cabeça, excesso de passado, depressão. Excesso de futuro, ansiedade. Né? E aí é o que um dia um irmão espiritual falou para mim, né? Ele falou isso, foi excesso passado, excesso futuro. Ele falou assim, como é que chama o dia de hoje? Eu falei, hoje? Né? Ele falou, não, como é que chama o dia que vocês estão vivendo? Eu falei, presente. Ele falou, isso, por quê? Eu falei, porque é hoje? Ele falou, não, porque é um presente que Deus te dá todo dia. Todo dia Deus te dá um dia novo, em branco. O amanhã poderá não vir. Quantas preocupações que nós tivemos na nossa... Olha para trás. Quantas preocupações que nós tivemos na vida que realmente aconteceram. Tragédias que iam acontecer. Que nossa pressão subiu, a gente não dormiu de noite. Quantas aconteceu? Acho que vai morrer, acho que vai ter um treco. Pessoal, o futuro a Deus pertence. É um ditado popular que é uma grande verdade. A própria espiritualidade fala isso. Irmão, meu pai está lá, está na UTI, já, nossa, não tem nada. E aí, vai desencarnar? Quem sabe é Deus. A hora que Deus falar, vai lá e desliga, a espiritualidade vai lá e desliga. A decisão é sempre dele. Então, o amanhã, pessoal, ninguém sabe. Viva bem o hoje. Seja feliz hoje, resolva hoje. Se tiver que parar de fumar, é hoje. Se tiver que parar de beber, é hoje, porque o amanhã pode não vir. Emmanuel fala isso para o Chico. Né? Tiver que perdoar, perdoa hoje. Legal? O amanhã é presente. Porque se você chegar no amanhã, você vai estar de novo no presente. O outro, então, chegou amanhã, bem lembrada, Fátima. Ó, e chegou o amanhã, que você não sabia se vinha, o que ele é? É um novo presente. Bem lembrado, hein? Tá ficando bom, hein? Tá bom, pessoal? Beleza? Mais alguma pergunta? Uma pergunta para a gente encerrar. Fala. De qualquer coisa. Fala, Ângela, você não perguntou nada por quê? O que está acontecendo? Você está ruim? Fala. Voltando lá nos flagelos destruidores. Tá. É combinado em cima o desencarne em massa, no caso dos flagelos destrutivos, né, que tem. E ocorre o reencarne deles também em conjunto e se encontra novamente essas mesmas pessoas que sofreram esse flagelo? Tá. Então a Ângela está perguntando lá que os desencarnes coletivos dos flagelos são coisas pré-organizadas no plano espiritual. E ela quer saber se a reencarnação desse povo todo junto também. Pode ser que sim. Cada caso é um caso. Vamos lá, primeiro. O que a gente está falando para nós individualmente vale para o coletivo. Então, o Paulo vai reencarnar com uma determinada... Eu preciso passar por uma prova. Eu vou ter que passar a prova da perda. Da perda de uma pessoa muito amada. Por quê? Porque eu não amei no passado, eu ignorei, eu deixei filho largado no mundo, eu não ligava para papai e mãe. Então, nessa encarnação, né, como diz o Haroldo, né, eu estava no lado do gatilho da espingarda.
Agora, nessa encarnação, eu vou vir na frente do cano da espingarda. O gatilho vai estar na mão de outra pessoa. Eu venho para passar pela prova da perda. Como essa prova vai se realizar? Ela não está exatamente descrita, é a natureza da prova. Posso sofrer uma morte de um filho? Pode. Ou simplesmente um filho pode brigar comigo e me abandonar. Então, a formatação disso depende do quê? De cada um, da evolução de cada um. E no grupo é a mesma coisa. Os desencarnes coletivos normalmente estão vinculados a pessoas que praticaram uma conduta muito ruim de forma coletiva. E elas têm a mesma expiação a sofrer. Então você pega, por exemplo, vamos imaginar aqui um exemplo. Um grupo de soldados nazistas que colocavam judeus nos fornos em Auschwitz. Eles têm o mesmo karma? Tem. Foram todos lá para um umbral juntinho? Aí reúne esse povo e fala, então, vocês torraram um monte de gente, agora é a hora de vocês. Então vocês vão reencarnar tudo junto e vocês vão tudo morrer de lepra. Então, é justamente isso, né? A história se repete, né? Passa um século, geralmente tem sempre um flagelo desse, né? Teve a gripe espanhola, teve a lepra lá atrás, no início dos tempos. Teve a peste negra. E ocorre isso e se continua se repetindo. E pode ocorrer... Isso. Por que continua se repetindo? Porque nós estamos numa escola. Quando a gente fala que a gente tem, segundo Emmanuel, 35 bilhões de espíritos para passar pela escolinha da Terra, alguns vão sendo aprovados e vão embora. Outros estão chegando e as provas estão aí. As provas são muito semelhantes. É por isso que a gente olha e fala, gente, a humanidade não aprendeu nada, a gente continua errando do mesmo jeito. E se a gente for ver, é tudo mais ou menos igual. Não é? Exatamente. Por quê? Não é o mesmo espírito que está batendo a cabeça. São novos espíritos que vêm nessa experiência. Entendeu? Vêm de outros planetas, vêm de outras existências, vêm de outras encarnações na Terra. Né? Ainda tem espírito devendo maldade da Primeira Guerra Mundial? Ainda tem espírito devendo maldade da invasão bárbara de Roma? E esses caras hoje estão aí, ó. Governo, deputado, né? Como? O quê? A guerra que o Hitler controlou. Que ele detonou. É um flagelo. É um flagelo, sim. Tá? A gente vai estudar as guerras na próxima segunda. Nós vamos entrar na guerra. E a gente vai ver que a guerra sai para quê? Para acelerar o processo de aprendizado. É na dor? É na dor. É vontade de Deus? Não, mas é consequência da ação dos homens. Veja, então Deus programou a guerra? Não. Deus é soberanamente justo, bom, amoroso, misericordioso. Mas nós temos o livre-arbítrio. E ele fez a lei da causa e da consequência. Deus quer que eu brigue, saia no tapa com o Danilo? Ele programou isso na nossa vida? Não. Mas chegou um momento que a gente se estapeou. E aí a gente aprendeu o quê? Que bater nos outros dói e que apanhar dói. Aprendemos na dor. Ah, mas foi Deus que programou. Não foi não. Deus programa que a gente sente e fala assim, cara, não quero judiar de você. Eu também não quero de você. Vamos ser amiguinho? Vamos, dar o dedo aqui. Essa é a ideia de Deus, só que a gente vai lá e tem o livre-arbítrio. Beleza? Fala, Zé, pra gente acabar. Última. Nós estamos no primeiro ano. E nós vimos aqui para quê? Para aprender o quê? Aprender a amar, aprender o amor verdadeiro. É isso aí. Essa é a primeira lição. Para nós ter evolução e crescer. Não é isso aí? É isso aí, é isso aí. Nós estamos no primeiro ano e a primeira das lições, como está falando o Zé aqui, é aprender a amar. É aprender o amor.
Ai, nossa, mas que coisa piegas. Imaginou se a gente realmente amasse o próximo, né? O Chico fala, né? Fala, gente, Deus não pediu que a gente subisse no Monte Everest, nem que a gente mergulhasse nas profundezas do mar. Ele só pediu que a gente se amasse uns aos outros. Só isso. Né? Aliás, só para terminar, se vocês me permitirem, eu vi um cartoon, né, um desenho muito bacaninha. Tem uma cidade assim ao fundo com um foguete explodindo, helicóptero, uma guerra. E aí tem 3 cadeirinhas assim, 3 caras de costas sentados, e na cadeira está escrito Jesus, Moisés e Maomé. E aí Jesus, né, vira para os outros e fala assim, pessoal, só para eu ter certeza, a gente falou que eles deveriam amar-se uns aos outros, foi isso? Aí os outros, foi isso. Né? Tá bom? Continua se repetindo, né? É tão difícil que continua se repetindo. Pois é. O bom é que a gente já está cansado disso. Então, ótimo sinal, evoluímos. Porque enquanto tem muita gente que fala, tem mais que repetir, tem mais que jogar bomba nesses caras mesmo, tem mais que destruir. E esses ainda estão dando trabalho para nós. Já não é mais a maioria das pessoas que dizem que... Graças a Deus. Tudo bem, pessoal? Então tá bom. Pessoal, então, obrigado a todos. Boa noite. Vamos fazer então o nosso passe magnético. Muito obrigado.